No dia de hoje, iremos estudar a quadrimembração, um aspecto constitucional do ser humano, segundo a visão do Rudolf Steiner. Rudolf Steiner vai nos trazer que a organização do ser humano, ela é subdividida em 4 grandes organizações: a organização física, a organização vital, a organização anímica e a organização do eu. Todas elas funcionam de forma integrada. Elas coexistem ao mesmo tempo no ser humano. A organização física é essa que nós estamos acostumados a observar, a pegar, a tocar. É aquela organização perceptível aos nossos órgãos do sentido. O corpo físico é composto por substâncias que também são encontradas no meio ambiente, composto por fósforo, ferro, hidrogênio e carbono. Todas essas substâncias compõem o reino mineral. Então, dizemos que o reino mineral está presente no corpo humano através destas substâncias. Processos como crescimento, regeneração, reprodução e metabolismo não dizem respeito ao reino mineral, uma vez que ele é formado, ele permanece inalterado no meio ambiente. O elemento alquímico representado por esta organização no corpo físico é o elemento terra. A organização vital é aquela organização que traz vitalidade à matéria. Ela também está presente no reino vegetal. Steiner chama este corpo de corpo plasmador. Por quê? Porque ele dá forma ao corpo físico. O corpo físico, ele é, na ausência do corpo vital, ele é tão somente um aglomerado individualizado de substâncias químicas. A gente pode perceber muito claramente essa energia vital que está presente nas plantas, através da sua capacidade de crescer, 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 contra a lei da gravidade. O elemento aqui representado é o elemento água. Temos um aluninho aqui, ó, que está assistindo a essa aula. E a gente vai se virando como pode. Ele é o meu primeiro e mais novo aluno. Vamos lá. A organização vital, ela pode ser percebida muito claramente também no recém-nascido, né? Onde nós percebemos um corpo rico em água. O recém-nascido, ele está no seu mais alto grau de vitalidade, pois o bebê é mole, plástico e elástico. Em contrapartida, percebemos também nas crianças e nos bebês uma consciência, um intelecto e uma atividade psíquica ainda pouco desenvolvidas. No adulto, o corpo vai perdendo água gradativamente, desvitalizando-se. As funções biológicas são reduzidas e, quando em desequilíbrio, podem estar sujeitas a estados patológicos, como disfunções, atrofias, esclerosamentos e mineralização. Como que funciona e como que se dá vitalidade no idoso? Percebemos no idoso uma perda da vitalidade, uma perda da água, que fica muito perceptível na própria pele do idoso, que vai se tornando mais enrugada e ressecada. Mas, por sua vez, as faculdades mentais, a consciência e o autodomínio estão plenamente desenvolvidos, e ele atinge nesta idade a serenidade, a sabedoria contemplativa da velhice. Podemos entender, segundo a antroposofia, que doenças como esclerose, gota, cálculo e artrite são expressões da força mineralizante sobre as forças etéricas. Há uma mineralização nesta parte do corpo, onde um dia houve líquido, foi plástico e maleável. Segundo Steiner, a vida é um contínuo morrer, ou seja, é um avanço das forças mineralizantes sobre as forças vitais.
A organização anímica ou corpo astral, como traz Steiner, é o corpo dos sentimentos. Ele está presente no reino animal e ele é representado pelo elemento ar. O corpo astral, ele nos traz a consciência das sensações, dor, prazer, fome e sede. Ele também se manifesta através das atitudes de atração, ou seja, comportamentos simpáticos, e repulsa, comportamentos antipáticos, comportamentos que envolvem sentimentos, né? Estamos aqui no campo dos sentimentos. Porém, trata-se aqui de uma consciência grupal, não individualizada. Por exemplo, as abelhas, as formigas, elas se comportam de forma instintiva, ou seja, elas sabem o que elas têm que fazer. O corpo astral exerce domínio sobre o corpo etérico, formando os órgãos ocos do organismo, a exemplo da gástrula, ainda no período embrionário, ou o estômago. São órgãos ocos presentes e preenchidos pelo elemento ar. Uma outra forma de observar o elemento ar na organização anímica é a capacidade de emitir som, voz, grito, utilizando o ar. Vocês estão ouvindo o gritinho aqui do meu filho. A respiração nos animais, ela é feita de forma diferenciada em relação ao reino vegetal. No reino animal, nós percebemos uma maneira rítmica, a respiração ocorre de maneira rítmica, no movimento de inspiração e expiração. Nos vegetais, nós percebemos que a respiração ocorre apenas em um sentido e de forma contínua. Por fim, chegamos à organização do eu. É o corpo ou é a organização exclusiva da entidade humana. Possibilita o movimento intelectual e volitivo. Funciona também como condutor do pensamento, da fala, da linguagem. É o único que tem consciência de si mesmo frente ao mundo. Temos um grande diferencial da organização do eu, presente apenas no ser humano, que é a representação mental. É a capacidade de transformar em imagens reações emocionais ou prolongar estados emocionais a partir de uma sensação. Só o homem pode representar, sob forma de imagens, um ser ou uma situação da qual não há mais vestígios. Então, através da lembrança de uma situação, é possível que você resgate, inclusive, aquele sentimento, aquela reação emocional que aquele encontro te causou. O homem, ele tem liberdade para agir. Steiner traz o eu como o âmago da essência, a personalidade, a verdadeira parcela espiritual do homem. O eu, aqui, é aquele que pensa, sente e age através dos outros corpos de forma interrelacionada. A organização do eu, ela é representada pelo elemento fogo. Por quê? Porque o eu, ele se desenvolve e ele está mais presente, né? A gente fala mais encarnado no corpo através do calor. Por isso a importância de permanecermos com as nossas extremidades aquecidas, pés e mãos, pois a gente favorece com que esse eu, essa organização do eu, esteja mais encaixada, vamos dizer assim, no nosso corpo físico, trazendo então mais consciência ou possibilidade de consciência para as nossas ações. É a única organização do reino humano e ela traz para o homem a possibilidade de dominar seus instintos para uma decisão autônoma. Ele é o animal que é capaz de dominar-se, renunciar a um prazer ou uma satisfação, ou a satisfação de um desejo. O homem também é capaz de imaginar consequências futuras ou atos. Então, antes de agir,
Ele pode pensar e refletir as consequências daquele ato, se elas serão boas ou ruins, se ela terá uma boa receptividade ou não. Ele também é capaz de recordar uma situação do passado em que houve uma consequência de um ato praticado no passado. Terminamos aqui então o nosso estudo sobre quadrimembração. Grande abraço.